Nós estamos no mês de novembro. No dia 15, nossa igreja estará comemorando os 66 anos. Sei que ao longo desses anos, vários pastores estiveram à frente desta igreja. E de alguma forma, eles contribuíram de maneiras diferentes para o desenvolvimento espiritual e estrutural da nossa igreja. Hoje, nós iniciaremos a série Identidade 2022. Esta série visa apresentarmos o que somos e o que desejamos ser como primeira igreja batista em Itapevi. O tema de nossa mensagem é a igreja que eu sonho. Eu quero compartilhar com vocês a igreja que eu, pastor Cornélio, sonho. Meu desejo é que no final dessa série de mensagens, você possa dizer: essa é a igreja que eu sonho. E juntos possamos trabalhar para tornar essa igreja uma realidade. A primeira afirmação que eu quero fazer a respeito desta igreja é que a igreja que eu sonho é a igreja que Jesus sonha. Eu não sonho com uma igreja idealizada pelo meu ego. Eu não quero construir uma igreja segundo o meu coração. Eu fui chamado por Jesus para servir, liderando a sua igreja. E portanto cabe a mim e a todo pastor a sonhar os sonhos dele, de Jesus, com relação à sua igreja. Como um líder, eu devo direcionar e trabalhar para que nossa igreja se torne a igreja dos sonhos de Jesus. O meu sonho, como pastor dessa igreja, é que nós, a primeira igreja batista em Itapevi, sejamos a igreja que Jesus sonha. Como vive a igreja que Jesus sonha? Que forma ela tem? Qual a sua aparência? O que ela faz? Como ela se relaciona com o mundo? Como ela se relaciona consigo mesma? Muitas são as formas que a Bíblia nos apresenta para descrevermos a igreja que Jesus sonha. E durante esta série, tentarei descrever os sonhos de Jesus para a nossa igreja local. Vou compartilhar com vocês os sonhos que Jesus tem colocado em meu coração para a nossa igreja. Primeiro ponto que eu quero destacar é que desejamos ser uma comunidade. Então, primeiro ponto, sermos uma comunidade. O primeiro sonho e o maior destes sonhos está revelado em nossa visão como igreja. Eu sonho com uma igreja que seja uma comunidade, onde todos nós sejamos uma expressão do amor de Deus para o outro. Isso significa que sejamos fraternos, acolhedores, amorosos e generosos uns com os outros. Também significa que sejamos pacientes, conselheiros, ajudadores e consoladores uns dos outros. Significa ainda que devemos viver nos perdoando mutuamente e nos exortando em amor uns aos outros, com o fim de mantermos a unidade que Cristo na cruz realizou ao nos
atrair todos nele e nos batizar no seu Espírito. Jesus orou ao Pai pedindo por nossa unidade. Orou para que fôssemos uma comunidade, conforme nós lemos em João, capítulo 17, do verso 20 ao verso 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Este texto nos mostra claramente que o sonho de Jesus é que sejamos uma comunidade, que vivamos tendo em comum tudo, em comum, assim como Ele com o Pai. Portanto, viver dividindo o corpo de Cristo é viver contra Cristo, é ferir sua igreja. Temos que trabalhar juntos para sermos a comunidade sonhada por Cristo. Este é o sonho dele. O segundo ponto que eu quero refletir com vocês então é as marcas da comunidade de Cristo. Acredito firmemente que a igreja primitiva, descrita no livro de Atos, em seu início, apresentava as características verdadeiras da comunidade de Cristo, e que se tornaram marcas desta comunidade. A igreja primitiva, a igreja que se iniciou em Pentecostes, em Atos capítulo 2, é a igreja idealizada por Cristo. É um momento único da história em que há um derramar do Espírito de Deus, de maneira tal que aquelas pessoas foram impactadas por essa ação do Espírito e vivenciaram essa comunidade de Cristo. Este é um momento único na história. E até hoje o Espírito de Deus tem sido derramado sobre nós, sobre aqueles que creem. Mas viver a igreja como aquela igreja viveu, nós não temos visto mais na história. E eu creio firmemente que aquela igreja é o modelo desejado por Jesus no seu início. Por isso, ficou registrado aquele momento para que todos nós possamos olhar e ter aquela igreja como uma referência. Então, eu quero destacar umas marcas daquela comunidade, lendo juntamente agora com vocês Atos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 45. Diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém? Os membros desta igreja, uma igreja que já começou com 3.000 pessoas desconhecidas uma das outras, nunca se tornaram membros de uma igreja organizada, com um rol de membros. Nunca se tornaram membros de uma igreja dirigida por uma diretoria. Nunca se organizaram em torno de um estatuto. Mas eles viveram o sonho de Jesus como igreja. Eles eram uma comunidade de verdade. Eles se mantinham unidos
e tinham tudo em comum. Porque todos eles, primeiramente, e esta é a primeira marca desta igreja, todos se sujeitavam aos ensinos dos apóstolos. A igreja primitiva, então, ela era caracterizada pela fidelidade aos ensinos dos apóstolos. Esta é a primeira marca desta igreja. Ela não se sujeitava a nenhuma outra teologia, a nenhuma outra doutrina, a nenhuma outra autoridade. Isso significava que ela se submetia inteiramente aos apóstolos. E quando você vai ler esta história, você lê em Atos capítulo 4, você também lê em Atos capítulo 5, que todas as vezes que eles então recolhiam suas ofertas, eles depositavam aos pés dos apóstolos, porque era eles a autoridade da igreja, e era eles que dirigiam e determinavam como aquilo era distribuído entre os irmãos. Nessa igreja tinha ensino, e tinha respeito à autoridade de Cristo, na submissão aos apóstolos. Essa igreja era acima de tudo dirigida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Essa é uma marca que eu desejo ver em nossa igreja. Uma igreja submissa aos ensinos dos apóstolos, e não às teologias diversas. E com isso, não é desprezar as teologias diversas. Dela pode-se tirar aproveito e ensino. Mas nada pode falar mais alto do que a própria palavra de Deus. A Bíblia sempre tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Quando se submete aos apóstolos, a igreja se submetia a Jesus Cristo diretamente. Quando uma igreja se submete ao pastor, ela se submete a Jesus Cristo. Submissão ao pastor produz comunhão no corpo, assim como a submissão aos apóstolos produzia comunhão no corpo. Porque a igreja precisa ser dirigida por uma cabeça. Uma empresa com 7 cabeças não existe comunhão. Tudo sempre precisa ter uma cabeça que determina, que dirige, que guia, que aponta o caminho, que dá a visão, que dá a direção, para que haja coerência no caminhar. Senão vira disputas de terrenos, de forças, de poder. E em toda a Bíblia, de capa a capa, Deus sempre escolheu uma pessoa, para que essa pessoa fale em nome dele, para que essa pessoa dirija em nome dele. Nunca ele fez diferente. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e assim por diante. Saul, Davi, os reis, até chegar Jesus e ele estabelecer os seus apóstolos. Os apóstolos eram a cabeça, fez o fundamento. Dos apóstolos, eles outorgaram autoridade para os pastores. Os apóstolos saem de cena, os profetas saem de cena, os pastores entram no lugar dos apóstolos, sendo autoridade sobre a igreja. E por isso que a Bíblia diz: sede submissos aos vossos pastores. É preciso entender isso, senão uma igreja não consegue viver uma comunhão plena. É preciso entender algo tão simples e tão básico. Mesmo quando os apóstolos tiveram dificuldade com relação ao repartir daquilo que era depositado aos seus pés, então eles pediram que se levantasse e apontasse 7 homens para eles. E não podia ser qualquer homem. Tinha que ser homens cheios
do Espírito e tementes a Deus. Porque homens cheios do Espírito e tementes a Deus seriam homens que se submeteriam àquilo que eles iriam determinar e dirigir. Não seguiriam seus próprios corações e suas vontades. Não seriam homens que de repente iam olhar com mais amor para um grupo de pessoas porque eles se identificavam mais com os gregos, ou talvez iam olhar mais com amor àqueles que eram hebreus porque eles também eram de uma linhagem, precisavam de homens cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito significa ser vazio de si mesmo, para que Cristo possa reinar, e aqueles homens então se submetiam à autoridade. Eles não usurparam a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos então os abençoaram e mandaram eles ir, mas eram os apóstolos que continuavam sendo a autoridade da igreja. Aqueles homens estavam debaixo dessa autoridade. E isto, querido, é importante, porque assim se mantém a comunhão. Agora, essa submissão, ela precisa ser feita considerando que aqueles que lideram a igreja, pastores, têm uma vida ética reta, tenha conhecimento bíblico profundo, para ensinar a verdade, para que possa então conduzir as pessoas à verdade. E a verdade de Cristo não é a verdade que subjuga, porque pastores que subjugam suas ovelhas não estão caminhando conforme Cristo diz. A verdade liberta. Então pastores precisam levar crentes ao amadurecimento, para que eles se libertem de todo jugo, de toda culpa. A segunda marca desta igreja era a comunhão. Isso está bem evidente na afirmação de que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A comunhão era de fato verdadeira, ao ponto de venderem suas propriedades e bens para socorrerem aqueles que tinham necessidades. E preste atenção, porque isso não aconteceu porque os apóstolos mandaram, mas foi porque o amor de Deus derramado no coração deles, ao serem batizados pelo Espírito, os levaram a essa experiência. No Pentecostes, a presença do Espírito foi tão intensa e tão forte, que as pessoas se viam como continuidade uma das outras. Ela se via a continuidade do outro, o outro dela. E a dor do outro, a necessidade do outro se torna também a sua dor e a sua necessidade, de forma que eles vendiam a própria propriedade para suprir a necessidade do outro. Mas não foi porque ninguém pediu ou alguém mandou, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A comunhão da igreja primitiva era fruto do amor de Deus, que os havia unidos de uma forma então única na história, como nós vemos. Se o outro estava em luto, todos estavam em luto com ele. Se o outro estava feliz pelo nascimento de um filho, todos se alegravam com ele. Se o outro estava necessitado, todos dividiam o que tinham com ele, e assim todos eram pastoreados, cuidados e supridos em suas necessidades. Na mutualidade, o pastoreio acontecia. Essa é uma marca que eu desejo ver em nossa igreja. Recentemente, alguns irmãos nossos perderam pessoas muito importantes para elas. A minha pergunta é: você foi visitá-las? Isso é sentir a dor do outro. Alguns entre nós têm tido dificuldades financeiras. Você tem estendido as mãos para ajudá-las? Isto é viver em comunhão. Alguns irmãos de nós podem estar vivendo em pecado.
Você tem ido até essas vidas para orientá-las, exortá-las em amor, abraçá-las e mostrar o caminho correto? Isso é viver comunhão. Desde o fim da pandemia, alguns irmãos deixaram de congregar conosco. E talvez você conheça algumas delas. Você foi visitá-las para saber como estão, estimulá-las a retornarem à comunhão? Isso é comunhão, isso é ser igreja. Na comunhão acontece então o pastoreio. Na comunhão. Senão, nós nos reuniremos todos os domingos, vamos cantar ao Senhor e vamos continuar vivendo no nosso individualismo e nunca seremos comunidade. Se você não começar a se ver como parte de uma comunidade e se preocupar com o outro. Precisamos viver a mutualidade ensinada na Bíblia entre nós. A terceira marca da igreja primitiva era o partir do pão. Eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. E neste dia tinha querigma, tinha a pregação central da mensagem do Evangelho de Cristo. A ceia do Senhor era um tempo de trazerem à memória o que Jesus havia feito por eles na cruz, como nós fizemos hoje. Este era um tempo de adoração comunitária. A ceia era um momento em que todos se viam no mesmo nível. Todos pecadores, todos dependentes da graça de Deus, todos feitos filhos de Deus pelo mesmo caminho, o caminho da graça. Este caminho foi revelado em Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Ao comerem do pão e beberem do cálice, todos estavam dizendo que eram um em Cristo e que pertenciam então ao mesmo corpo. Todos, ao participarem da mesa de Cristo, estavam reconhecendo que foram unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Cristo Jesus. E que já não havia entre eles diferenças de raças, classes sociais, de ideologias políticas, de cultura, de sexo, de religiões, pois todos os que creram foram perdoados e tinham Cristo como a referência que os uniam e os tornavam um. Naquela mesa, ladrões, assassinos, prostitutas, fofoqueiros, glutões, beberrões, idólatras, avarentos, pecadores, como eu, que vos falo, estavam ali santificados pelo sangue de Cristo e se tornaram um. Essa é uma marca que eu desejo ver em nossa igreja. O amor de Deus nos abre para recebermos na mesa do Senhor todo pecador. Este é o lugar onde o querigma é anunciado, a graça é anunciada, a obra da cruz é anunciada. Mas sim, eu chamo a atenção, porque o amor de Cristo nos constrange. E uma vez que conhecemos este amor, precisamos sim abandonar o pecado e vivemos em santidade. Você pode chegar nesta mesa como está, mas você precisa levantar desta mesa um novo homem, uma nova mulher, nova criatura. Não podemos permanecer como filhos de Deus, vivendo no pecado. É incoerente. Devemos em amor, por isso nos exortarmos, nos corrigirmos e nos ajudarmos uns aos outros, para vencermos o pecado e vivermos em santidade. Nosso objetivo, quando exortamos em amor, não é condenar, não é julgar, é salvar. A quarta marca da igreja primitiva era as orações. O texto nos diz que eles se dedicavam
a todas as marcas que nós mencionamos anteriormente, e as orações. Uma igreja só consegue ser uma comunidade, conforme Jesus sonha, em sua oração, ele declarou este sonho, se ela se dedicar às orações. Muitas são as lutas que nós enfrentamos dentro da igreja, e muitas são as lutas que nós enfrentamos fora da igreja. Muitas são as lutas que nós enfrentamos dentro da nossa própria alma. E só vamos conseguir nos manter em unidade como Cristo deseja, se vivemos em oração. A oração nos ajuda a permanecermos na cruz. As orações nos tornam sensíveis para nos perdoarmos também uns aos outros, porque nós vamos acabar nos ferindo por causa do pecado. A oração nos torna sensíveis para ouvirmos a voz do Espírito e não as nossas próprias vozes. As orações nos deixam sensíveis para abrirmos mão de nós mesmos, de nossas interpretações também a respeito da igreja, da Bíblia, de santidade, e podermos ouvir o que o Espírito nos ensina. Jesus era dedicado à oração. Por meio dela, eu acredito que Jesus mantinha o seu coração sempre puro e cheio de amor. Acredito que os seus diálogos com o Pai renovavam seu homem interior, levando então a viver uma vida plena, conforme o Pai desejava. A oração é uma forma de nós mantermos os nossos corações livres do mal que nos cerca todos os dias. E se Jesus precisava orar para renovar a si, imagine nós precisamos orar. E essa é uma marca que eu desejo também ver em nossa igreja. Hoje nós temos um ministério de intercessão, dirigido pela nossa irmã Cláudia. Se reúne de forma virtual, online, para orarem. Também se reúne nos primeiros domingos, como hoje, para clamarem por nosso país, pela igreja, pela liderança, pelos enfermos. Você tem participado deste tempo de oração? Nas terças-feiras, as mulheres se reúnem aqui às 15 horas. E elas também têm aqui o tempo de oração. Da mesma forma, elas oram pelo país, elas oram pela igreja, pela saúde de todos. A nossa igreja tem orado. Não fique de fora. Orar sozinho é importante, orar sozinho é necessário. Jesus orava sozinho, mas também é importante orarmos juntos. Nossa comunhão é fortalecida por meio da oração. Eu quero concluir essa mensagem dizendo então algumas palavras. Desde que assumi essa igreja em 2018, eu estou trabalhando determinadamente para ver este sonho de Jesus realizado em nossa comunidade local, para ver as marcas que aqui falamos presentes na nossa igreja, pois eu sei que aquele mesmo Espírito que agiu em Pentecostes é o mesmo Espírito que age hoje. Que o mesmo Espírito que guiou aqueles homens no passado é o mesmo Espírito que nos guia hoje. Portanto, eu digo isso agora no plural. Nós queremos ser uma comunidade, a comunidade do Espírito de Deus, a comunidade de Jesus Cristo. Este não é o meu sonho, é o sonho de Jesus. E para vivermos este sonho, queremos nos dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E agora eu vou anunciar a vocês algo, uma ferramenta que nos ajudará a vivermos isso mais intensamente. Eu entendo que para nós vivermos este sonho, nós precisamos implantar esta ferramenta que é chamada grupos pequenos. Por meio dos grupos pequenos,
podemos ser uma comunidade mais forte. Os grupos pequenos proporcionam um ótimo lugar para nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, fortalecermos aquilo que nós aprendemos aqui. A comunhão, onde nós podemos servirmos uns aos outros por meio dos nossos dons, dos nossos bens, se necessário for. Também nos grupos pequenos, oramos uns pelos outros. Os GPs, abreviatura de grupos pequenos, né? Os GPs colaboram para o fortalecimento da igreja. Não divide, ajuda a amarrar ainda mais os nossos laços. Promove então a comunhão de todo o corpo, e o cuidado e o pastoreio de todo o corpo. Por isso a igreja de Atos se reunia de casas em casas, grupos pequenos. E é por meio dos grupos pequenos que cada membro pode ser pastoreado mais intimamente, mais próximo, de forma mais acolhedora e amorosa. A igreja que eu sonho é a igreja que Jesus sonha. É a igreja de Atos. E se você se identifica com essa igreja, o meu apelo hoje é: nos ajude a sermos uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Venha ser comunidade conosco. Venha sonhar o sonho de Jesus conosco. Vem sonhar este sonho. Amém?